alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa plataforma digital, pois não podemos sair de casa. Mas isso não significa que não devemos continuar estudando. É por esse motivo que agora nossas aulas serão assim, por meio de vídeos. Hoje nós vamos estudar um conteúdo de gramática. Vamos falar um pouquinho sobre variação linguística. Para isso, é preciso retomar um texto que contém na apostila de vocês, nas páginas 61 a 63. O texto se chama Bisavó e a Dentadura, de Silvia Ortoff. Eu tenho certeza que vocês lembram que nós fizemos a leitura deste texto em sala de aula e nós comentamos sobre algumas questões da variação linguística, pois é um texto que conta a história de um avô que possuía uma dentadura e com essa dentadura ele fazia várias brincadeiras com sua família. No texto, é possível identificar alguns traços regionais, porque a família do bisavô era de Minas Gerais e lá eles possuem características próprias de fala, como algumas expressões, como por exemplo a palavra você. No caso, a palavra você está aí para representar você e também a palavra tão no lugar de estão. Algumas palavras são identificadas nesse texto e é sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. Quando nós falamos de variação linguística, é preciso lembrar que cada local, cada lugarzinho que existe, possui características próprias de fala, como por exemplo na sua casa, na sua cidade, no seu estado, na sua região. Então, em cada lugar em que estamos inseridos, possui características individuais de fala. Em alguns lugares, é muito comum falar minha irmã, como aqui no Maranhão. Em outros, o comum é falar guri, ou mano, ou oxente, ou uai. Essas variações linguísticas, elas ocorrem por vários fatores. Um deles é a questão dos estados. Cada estado possui as suas particularidades quanto à fala, suas expressões próprias, dialetos, entre outros. Também é necessário levar em consideração o fator da idade. Uma pessoa mais jovem tem um vocabulário diferente de uma pessoa mais velha. Principalmente os adolescentes, que adoram usar gírias. Também nós temos que levar em consideração o contexto de fala. Em casa, com os pais, nós falamos de um jeito. Já na escola, que é um local mais formal, é necessário mudar a maneira de falar. E também tem um outro fator muito importante que tem mudado cada dia mais a nossa maneira de falar, que é a internet. Com a internet surgem vários dialetos, palavras modificadas e contextos diferentes. Quando nós falamos de variação linguística, não tem como dizer que não tem preconceito, porque algumas pessoas acreditam que existe uma maneira correta de se falar. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, existem maneiras diferentes de falar. Existe a maneira mais coloquial e a maneira mais formal. Não significa que a coloquial está errada e nem que a formal é a mais certa, mas ela deve se adequar de acordo com a situação vivenciada. Vamos analisar aqui? Por meio das diferenças linguísticas, sempre surgem algumas discriminações. Como, por exemplo, uma pessoa que não pronuncia corretamente uma palavra não é considerada sábia. Já outra que pronuncia corretamente é considerado superior ou mais inteligente. E isso é um grande engano, porque quando nós notamos alguém pronunciando uma palavra errada, nós não devemos julgá-la, porque isso se deve ao local onde essa pessoa está inserida, ao local onde ela vive. Então, se ela pronuncia diferente, é porque ela aprendeu daquela maneira. Nós precisamos ter sempre em mente que existem dois tipos muito importantes de linguagem. A linguagem formal, que ela é utilizada para a escrita. Então, na fala, eu posso até falar você, mas na escrita é necessário escrever corretamente a palavra, no caso, você. A escrita ela é baseada em regras gramaticais,
E essas regras regem como deve ser a ortografia das palavras, a das expressões e o uso correto delas. Nós também temos a linguagem informal, a linguagem coloquial, que é aquela utilizada no dia a dia. Então, a linguagem informal é aquela que usamos no nosso dia, com os nossos pais, com a nossa família, com os colegas, durante um diálogo com amigos, com familiares e até mesmo a linguagem da internet. Nós podemos ver um exemplo disso nesse fragmento do texto de Oswald de Andrade. Nós temos aqui: para melhor dizem mió, para pior, pior, para telha dizem teia. Então, olha só, vejam que a palavra mió, ela é uma forma de expressar a palavra melhor. Vejam como essa palavra muda. Porém, aqui na escrita, ela pode sim ser considerada errada gramaticalmente. Porém, na fala, ela não é considerada errada. Ela é considerada apenas uma linguagem informal. Eu separei aqui para vocês algumas expressões regionais de alguns lugares do nosso país. Então, eu trouxe um dicionário do Nordeste. Aqui nós temos a expressão e o significado dela. Nós temos no Nordeste o hábito de usar a palavra zambeta para expressar alguém que possui as pernas tortas. Também tem a palavra pitaco, que significa opinião. Você já ouviu alguém falar, não dê pitaco aqui? Ou seja, não dê sua opinião aqui. Arretado significa bom, legal. Cabreiro significa desconfiado. Nós temos um outro dicionário que são algumas expressões de Minas Gerais. Nós temos aqui li de leite, que significa litro de leite. Mastomate, que significa massa de tomate. Trá da porta, que significa atrás da porta. Bá da cama, que significa embaixo da cama. No caso, quando alguém utiliza algum desses termos oralmente, ou seja, falando, pode ser considerado apenas uma linguagem informal. Mas cuidado, esses termos não podem ser utilizados na escrita. Agora, para nós finalizarmos essa aula com êxito, é necessário realizar uma atividade de fixação. Então, vocês precisam ir lá na apostila Ângulo, caderno 1, nas páginas 64 a 70. Essa atividade, ela se refere tanto ao texto que nós comentamos, quanto ao estudo da língua, ou seja, as variações linguísticas. Faça a atividade e encaminhe, após finalizá-la, pela Agenda Edu, para eu poder fazer a correção. Beijinhos e até a próxima aula!